Mas parte de linha editorial que a Cris, antigamente a gente tinha montado era, cara, a gente vai ser muito mais chapa branca. Não vamos falar sobre polêmicas, vamos falar um pouco, questões mais leves, mais leves, vamos dizer assim, né? E daí, a gente tava comentando em off que, cara, não pode ser só isso também, né? Como que vocês trabalham... E a gente derrubou isso também, né? Só pra... e a gente mudou isso no final das contas. A Cris derrubou isso no final das contas, né? Mas como que trabalha para não ser um fofocalizando e nem ser extremamente formal como, sei lá, um jornal do comércio ou um valor econômico, assim? Uhum. Como que é essa decisão? Uma decisão estratégica de linha editorial para atingir o público ou não? É uma decisão... Não sei. Essa é uma curiosidade que eu tenho mesmo... sincera, assim, cara. Isso remete, eu acho que ao próprio fundador, jornalista, ele era do Valor, né? O Gustavo Brigato, né? Os Startups, ele é lá de São Paulo. Eu sou o único gaúcho sediado aqui em Porto Alegre, né? E que, né, atua na redação do Startups. Mas eu acho que parte um pouco até do Gustavo. Por exemplo, eu me lembro da época que eu trabalhava no Baguete aqui em Porto Alegre. Quem é tecnologia velha guarda aqui lembra do Baguete. Mas até hoje o Baguete tá nativa, mas tá um tempão aí. E ele, na época que eu me lembro dele, como jornalista do Valor, ele incomodava nas entrevistas. Ele não queria só ficar sendo chapa branca, como tu disse, assim. E pro Startups eu acho que ele leva muito isso, assim. Claro, tem as matérias que a gente fala que não vai comprometer ninguém, assim, vai falar, pô, não digo falar bem das empresas, mas as empresas chegam e falam as suas histórias, assim, nós estamos muito bem, nós vamos crescer e ano que vem é 300% de crescimento e, ok, se tu tá falando isso, eu vou anotar aqui e eu vou botar na notícia. Agora, se tu vai cumprir isso, é outra história. Porém, a gente tem um pouco disso de querer incomodar. Eu tava falando contigo, Edson, assim. Sim. Jornalista jornalista que não gosta mais de incomodar, tem alguma coisa estranha aí. É o que me move particularmente, assim. Eu gosto de fazer matérias, às vezes até o Gustavo disse assim, baixa um pouco a bola, tu tá meio ácido demais nessa matéria, assim. Sim. Então tem que encontrar um equilíbrio fino, assim. Às vezes tu dá uma pisada no acelerador porque tu sabe que aquilo lá tem um molho, então tu tem que falar daquela notícia com uma certa... A gente gosta de falar com uma certa descontração das notícias, porque o mercado de tecnologia não precisa ser formal. Ele já foi muito formal. Na época do Baguete, me lembro disso, era formal demais, assim, naquela época, eu achava que eu tinha que estar com cabelo curto para entrevistar o presidente da IBM, e depois de um tempo eu disse assim, cara, não precisa ser assim. Tu pode falar de forma descomplicada, tu pode falar de forma até coloquial sobre tecnologia. E o pessoal... E eu acho que essa mudança no cenário de startups possibilitou isso de uma maneira única nos últimos anos. Tu pode falar de forma mais aberta sobre isso. Uma forma mais leve até, né? Uma forma mais leve, eu tenho essa percepção também. Mas isso no jornalismo, de maneira geral, é um movimento que vem tendo, né? Daí veículos de TV, por exemplo, tem uns que tentaram tirar a bancada, botar sofá, bota a bancada. Ainda estão tentando entender que bota a bancada de novo, vai para a redação. Claro, né, que os veículos mais tradicionais ainda têm esse peso de ser mais formal, mas é uma coisa que é um movimento que se percebe de se tentar falar mais próximo à linguagem do público, né? É o caso por exemplo, muito da nossa newsletter. O pessoal gosta muito da newsletter do Startups por conta disso, porque é em primeira pessoa, sou eu escrevendo, como se eu estivesse dizendo, tá, cara, isso aqui é o que aconteceu de ontem para hoje. Vamos falar sobre isso. E eu boto até uma música lá, trilha sonora pro pessoal ouvir enquanto tá lendo. Eu boto gíria. Na newsletter tem isso. No site não tem, porque a gente ainda escreve dentro do, entre aspas, jargão jornalístico, mas ao mesmo tempo, por exemplo, eu coloco algumas expressões fora do comum dentro do texto. A gente faz isso até para dar uma quebrada. Mas é algo, por exemplo, que um valor, uma exame dificilmente faz, assim. Sim. Mas a gente, como veículo relativamente jovem, Startups tem 4 anos.
nasceu como uma startup de jornalismo. Então, a gente se permite fazer essa coisa um pouco diferente na hora de falar sobre as notícias, e tem muita gente que se conecta com isso, assim, até também no LinkedIn, onde, por exemplo, a gente tem perfis de rede social no Instagram e no LinkedIn, mas no LinkedIn a gente tem tipo mais de 100, acho que 120 mil pessoas seguindo a gente, assim. Sério? Caralho, velho, eu não sabia disso, não. E tem um... E no Instagram, quanto que tem? No Instagram, eu acho que é menos. A gente tá chegando nas 30 mil pessoas, assim. Ah, mas é bastante já, bastante, tem. né? É um público legal. Mas Instagram é um público não tão fiel, é meio disperso, assim. Instagram é um pouco complicado. Agora, no LinkedIn, a gente tem uma base muito legal e onde a gente também interage de umas formas... até quando vai postar alguma notícia, às vezes a gente faz uma pergunta e tudo mais. Então, tem esse cuidado em ser um tanto diferente, fora do comum, e às vezes dá uma instigada. Uhum. E isso também vale para as notícias, sabe? Agora, fazendo uma pergunta, a gente comentou ali de volume de audiência, o Startups também tem um podcast. Isso. Como que... E talvez seja uma das iniciativas mais recentes de vocês, assim, né? O podcast, na verdade, ele existe quase desde o começo do Startup, só que ele era meio que em temporadas. Ah, entendi. Só que daí, foi no final do ano passado, ao longo desse ano todo, ele se tornou semanal. Legal. Como que tá a experiência de vocês? Porque a gente tá, 5 anos, eu acho, né, querida? Foi desde o meio da pandemia ali. 4 anos e pouco, assim. E é bem difícil, né, cara? Tu começar tu conseguir criar audiência numa plataforma bem nichada, que é de podcast, assim, né? Como que vocês transitaram por esse desafio? É algo que a gente ainda tá navegando e descobrindo muita coisa, assim. Porque a audiência, ela tá crescendo, porque essa recorrência ajuda a crescer. Mas a gente ainda pensa, dá pra ficar maior, assim, a gente olha pros números e assim, dá pra crescer mais. Uhum. Até porque se a gente vai comparar com a nossa audiência do site, ainda é uma parcela que, a gente vê assim, nossa, compara o podcast com o site, assim, dá pra ser bem maior. Sim. Mas é algo que a gente ainda tá explorando, mas a questão é que é um trabalho produzir um podcast toda semana, assim. Sim. Ainda mais porque a gente... são nós mesmos os jornalistas, somos jornalistas e somos os produtores do podcast. E às vezes a gente chega lá para falar com a fonte, a gente, né, obviamente tem que se preparar. No nosso caso, acaba sendo menos difícil porque a gente tá todo dia escrevendo sobre as tais empresas. Então a gente chega lá e acaba sendo mais tranquilo de conversar, de criar uma pauta para falar com determinada fonte. Mas é um desafio e é algo, assim, que nem estava falando desse negócio de produtos, assim, é algo que a gente deu essa acelerada esse ano justamente para ser um novo produto dentro dos startups, né? Colocar um anunciante lá dentro, coisa que já rolou esse ano, assim, tipo, no primeiro semestre ainda não tinha rolado, agora no segundo semestre rolou. Então, é algo que a gente deu essa acelerada. Aqui em 2024 a gente ainda está ajustando uma coisinha ou outra, essa questão do comercial está se encaixando, e eu acho que daí 2025 talvez dê aquela deslanchada assim com o podcast. Legal.